Sejam todos bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Allan Kardec. Hoje, trazemos uma preleção do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que nos ilumine, nos abençoe e nos fortaleça nessa nossa jornada rumo à nossa própria evolução, espíritos que somos. O que é a casa do Pai? Nós aprendemos que é o universo, e as diferentes moradas são esses mundos que circulam nesse espaço infinito e vão oferecendo aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento, ao seu conhecimento e ao seu aperfeiçoamento moral, ético, portanto, espíritos mais elevados. No nosso processo de evolução, cada um de nós, espíritos que somos, estamos desenvolvendo, etapa a etapa, determinados valores que são inatos em nós, que estão em nós, que pertencem a nós. Em uma oportunidade, nós vamos aprimorar a nossa inteligência. Em uma outra oportunidade, nós vamos aperfeiçoar os nossos sentimentos. E em uma outra oportunidade, nós vamos aperfeiçoar os característicos que determinam cada um de nós. Nós ficamos admirados quando nos deparamos com tanta miséria, com tanta maldade, com tantas enfermidades de toda a natureza nessa terra. E nós concluímos que a espécie humana é uma tristeza sem fim, é uma miséria sem fim, é o que há de pior sobre a face da terra. A espécie humana que vive na terra é apenas uma pequena parte da humanidade do universo, e que existem outros seres dotados de razão e consciência que povoam essas outras casas do Pai e muito mais avançados, melhores do que nós que aqui estamos. E a cada oportunidade, a cada reencarnação, nós vamos buscando a nossa perfeição, que será alcançada quando nós adquirirmos todos os nossos bens intelectuais e morais que cabem a cada um de nós. Mas não poucas vezes nós vamos nos afligindo diante das dificuldades que aparecem em nossos caminhos, que vão nos impedir o avanço, vão nos obrigar a estacionarmos, a desanimarmos ou nos revoltarmos, nos rebelarmos contra tantas dificuldades. E nós nos sentimos impotentes e nós concluímos que a humanidade é sem esperança e que jamais se libertará das suas próprias misérias. Mas esse é um olhar estreito e equivocado que nós carregamos, uma forma meio distorcida da realidade. A nossa jornada como espíritos atraentes é a nossa conquista e depende do nosso investimento e dos nossos melhores esforços que vamos fazer no nosso interesse e no nosso empenho de seguirmos a nossa caminhada rumo ao reino dos céus, essas novas moradas das quais nos fala o Mestre Jesus. Todo o nosso empenho para nós conseguirmos essas novas moradas, para chegarmos até elas, é resultado de um trabalho duro, de um afanoso esforço para nós melhorarmos. Para chegarmos ao Pai, como Jesus chegou, precisamos alcançar a plenitude que Jesus alcançou. E essa chegada depende das nossas realizações individuais, depende de buscarmos a nossa harmonia, nos propondo ao desafio de prosseguirmos a cada dia seguindo Jesus, que é o nosso modelo ideal da humanidade, de todo o universo, que nos espera de braços abertos e gentil. Mas, enquanto nós necessitamos do planeta Terra para nos curarmos espiritualmente e nos recuperarmos dos inúmeros equívocos que tivemos em outras existências,
para adquirir a saúde espiritual, nós permaneceremos hospitalizados na terra ou destinados a prisões em corpos como os nossos, grosseiros ainda, que irão nos depurar, que irão nos conduzir para a leveza necessária para habitarmos essas outras moradas que o Mestre nos promete. E nós somente deixaremos essa casa, essa terra de provas e expiações, quando estivermos curados das nossas doenças morais e viajaremos, aí sim, para esses mundos melhores. Assim como nós voltamos para casa ao nos curarmos de uma doença que exigiu a nossa internação em um hospital, nós, quando estivermos saudáveis espiritualmente, retornaremos para as moradas do Pai. No nosso mundo, ainda temos a necessidade do mal para sabermos e sentirmos o que é o bem. Ainda necessitamos das sombras para valorizarmos a luz, da doença para apreciarmos a própria saúde. Precisamos dessa dualidade. Nos mundos que Jesus nos fala, essa dualidade não é mais necessária. Porque nesses mundos, nós vamos nos depararmos com a luz eterna. Nós vamos nos depararmos com a bondade eterna, com a paz eterna da nossa alma, do nosso espírito. E é nesses mundos felizes que as angústias da vida material, a convivência com o mal, não mais existem. Não há mais doenças, não há mais morte do corpo físico. Temos muitas dificuldades para compreendermos e aceitarmos a existência dessas moradas que Jesus nos fala. E por que é que temos tanta dificuldade? Porque nós só experimentamos até o momento sofrimentos, misérias e dores, e não conseguimos perceber as claridades dessas moradas celestes, que o Mestre conhece muito bem. Aquele de nós que viveu a vida toda no escuro profundo de uma caverna, jamais conseguirá imaginar a luz do sol, por mais que alguém tente explicar a ele. Ele não conhece, ele só conhece as profundezas escuras de uma caverna. Assim é o nosso espírito, ainda habitante de mundos densos e cheios de sofrimentos, cheios de misérias. Como é que iremos entender o que Jesus está nos falando, o que Jesus nos deixou? É muito difícil para nós entendermos isso, mas à medida que nós vamos nos elevando e que nós vamos nos purificando com os nossos esforços, os nossos horizontes vão se alargando e passamos a compreender o bem que está à nossa frente, como vamos compreender o mal que nós já deixamos para trás. Estamos a caminho da luz, a caminho do nosso próprio progresso. Nós não habitamos um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. A Terra já não é mais isso. Nós temos uma inteligência, nós temos qualidades que provam que nós já vivemos e que nós já realizamos um certo progresso. Mas os vícios que ainda estão em nós, para os quais nós nos inclinamos, nos mostram que ainda temos uma grande imperfeição moral. Não é mais questão de inteligência, é questão de moral. Estamos em um mundo para expiarmos as nossas faltas, através de um trabalho duro, penoso, através das misérias da vida, das doenças, até que nos tornemos merecedores de passarmos para um mundo mais feliz, para um mundo de luz e de amor. Jesus transcende, desse modo, os estágios do processo de evolução na Terra, porquanto ele já era o construtor do nosso planeta, quando sequer havia vida nesse próprio planeta. Jesus está muito além disso. Mas não são todos os espíritos que estão encarnados na Terra que se encontram em expiações, em provas dificílimas. Existem espíritos que ainda estão apenas saindo da infância, educando-se e desenvolvendo-se em contato com espíritos
mais avançados, até que eles também possam atingir a perfeição intelectual. Todos nós aprendemos com todos e todos nós vamos nos esclarecendo, nos desenvolvendo a inteligência, o conhecimento e nos aperfeiçoando moralmente. Aqueles que se encontram em expiação dificílimas já viveram em outros mundos e foram banidos por se obstinarem na prática do mal, perturbando os bons que ali habitavam. Precisavam sair e foram relegados por algum tempo, não é para sempre, entre os espíritos maus, entre os espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los avançar, porque trazem em si a inteligência já desenvolvida e aqueles conhecimentos que já adquiriram em outros mundos dos quais foram expulsos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nós podemos exprimir, como estrangeiros, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava perturbadores daqueles bons que desejavam continuar no caminho do bem. Não temos como negar que Jesus se referiu aos mundos habitados que povoam esse universo, graças aos milhões de galáxias que surgem umas e se consomem outras, absorvidas, engolidas pelos buracos negros, exaltando a incomparável e insuperável glória da criação divina. Quanto mais primitivo é o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que ele deve habitar, para que ele possa experimentar o desabrochar dos conteúdos psíquicos nele jacentes, que vão se desenvolvendo, guiado pelo fatalismo da evolução que nele existe. Esse fatalismo permite a ascensão da escala na evolução e transferindo-se de um para outro mundo, conforme a sua necessidade do progresso, que jamais vai se estancar. Esse processo evolutivo não para. Mundos existem, sim, que podem ser considerados como mundos infernais, tendo-se em vista as condições de habitabilidade, para onde são recambiados esses espíritas calcetas, esses espíritos renitentes, que sintonizam com o seu psiquismo, ali vão depurando dos seus instintos mais selvagens, com o propósito de ascender depois a outras instâncias purgatoriais menos severas e mais compatíveis com o programa de desenvolvimento espiritual, até que ele possa alcançar aqueles que são os mundos felizes, onde não mais existem dores, não existem vazios existenciais, infortúnios ou ambições inúteis. O bem e o mal, essa dualidade, luz e sombra, em que se debate o espírito humano no nosso planeta Terra, representam o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. O primeiro é o autoencontro, quando nós liberamos o nosso lado escuro, plenificado pelo conhecimento da verdade, enquanto o outro são as fixações do trânsito pelos instintos primários que ainda são fortes, estão enraizados nos sentimentos e na conduta profunda de nós, aguardando a nossa superação. Quando examinamos o planeta terrestre, onde se debatem as forças do bem e as forças do mal, constatamos ser ele uma escola de provas, uma escola de depuração, cujas lições de aprimoramento vão ocorrer mediante o império do sofrimento, mas que podem se converter ao impositivo do amor em conquistas permanentes, felicitadoras. As lições de Jesus são essenciais a essa mudança, para essa superação das paixões. Menos materializado se torna o espírito, quando aprende a aspirar, a desejar as mais altas especulações e conquistas
ambicionando o infinito, o seu futuro espiritual. Procedente de outra morada feliz e superior à terrestre, denominada Reino dos Céus, Jesus é o exemplo de amor e de abnegação. Ele veio nos convidar para segui-lo, pois que somente assim nós alcançaríamos Deus, o Pai, pelo conhecimento e pelo sentimento, nos integrando no amor superior que dele dimana. Com toda a justeza, nós podemos considerar que a ignorância humana nos permite nos esclarecermos quanto à necessidade da plenitude. Jesus nos falou claramente que existem muitas moradas na casa do Pai, nos convidando para que todos nós nos empenhássemos por alcançar essas moradas. Mas o que podemos fazer? Seguiremos a voz do bom pastor ou seguiremos a voz daquele que tenta enganar as suas ovelhas? A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha sabe que o pastor cuida dela, que o pastor a protege, que o pastor a alimenta, que o pastor faz com que ela possa crescer, faz com que ela possa avançar. Enquanto aquele que tenta enganar, que tenta surrupiar, que tenta explorar, que tenta absorver tudo o que a ovelha tem, esses ainda estão habitando as moradas primitivas do mundo que Jesus nos fala. Compreender que o Mestre Jesus, que nos ama profundamente, nos promete essas moradas, é compreender que para alcançá-las temos que seguir o seu evangelho, temos que ouvir a sua voz nos chamando, temos que atender a esse chamado, buscando em nós aquilo que nós já temos de melhor, não dando ouvidos para aqueles que tentam nos enganar, nos ludibriar, nos levar a caminhos equivocados. Porque se assim o fizermos, se deixarmos de ouvir a voz de Jesus nos prometendo as novas moradas na casa do Pai, nós permaneceremos nessas moradas onde ainda precisaremos depurar aquilo que nos impede de migrarmos para esses outros mundos. Encontrar no Mestre Jesus essa virtude, essa força, essa luz que nos atrai de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com o nosso próprio processo de reconhecimento de que o Pai espera por todos nós, que o Pai nos ama e que o Pai nos enviou o Mestre, o bom pastor, que deu a vida por nós para que nós pudéssemos iniciar a nossa jornada para outras moradas na casa do Pai. Rogamos ao Mestre Jesus, na sua infinita misericórdia, no seu amor profundo por todos nós, que permaneça nos iluminando, que nos fortaleça nessa jornada e que todos nós possamos ouvir esse chamado do Mestre, não dar ouvidos àquela voz que tenta nos enganar, nos confundir, abrindo a porta larga e fechando a porta estreita, nos dando facilidades para que possamos descer ladeira abaixo para mundos cada vez mais inferiores, por nossa própria escolha. Aí, quando o Mestre nos diz que a porta para o céu, a porta estreita, é a porta que nos faz sofrer, que nos faz depurar, que nos faz tornarmos-nos fortes para poder atravessá-la, muitos de nós desistimos, porque a porta larga daquele que nos engana, daquele que nos frustra, daquele que nos explora, ela é mais convidativa, mas ela tem um custo muito alto. Que a paz do Mestre esteja em todos os nossos corações, hoje e sempre. Que o amor do Mestre Jesus sempre nos ilumine em nossa jornada, em nossa caminhada rumo a essas novas moradas na casa do Pai. Fiquem em paz e o amor do Mestre os
abençoe.